todo o time aí da GTI, mas para a gente falar um pouco de tecnologia, né? A gente viu esses IPOs aí, esses IPOs saindo, subindo 50% num dia só, 100%, umas ações sendo negociadas, eu vou chutar aqui os números, né? 100 vezes o lucro. Mas assim, vocês que têm ainda uma filosofia muito velho invest, né? Primeiro, vocês acham que faz sentido? Vocês simplesmente não olham, falam assim, não vou olhar uma empresa que está 100 vezes lucro, ou tem um espaço, né, para vocês incluírem aí no portfólio. Como é que vocês, assim, aceitam, né, esse tipo de análise, né, esse tipo de empresa, né? Ou vocês estão cada vez mais estudando, aprofundando esse tipo de case? Uma coisa que eu sempre falo, né, quer dizer, investimento é uma questão também de filosofia, né? Você vê que a nossa estrada aqui já são 17 anos de gestão, né? A gente até, desde o início do clube, né, são na verdade 18 anos de gestão. E desde que a gente abriu a GTI já são 14, né? Então, quer dizer, é um período longo, né? A gente tem um retorno nesse período extenso de 18 anos de 22% ao ano, enquanto o Ibovespa na faixa de 10%. E esse retorno ele se dá e com uma certa consistência. Quando a gente olha, tem uma tendência lá, obviamente com essa volatilidade toda dos mercados, a gente também sofre, né? Mas isso se deve justamente a gente ter eu não gosto de usar o termo rigidez, mas uma obstinação em manter a disciplina, disciplina de investimento, né? Então a gente olha tudo, não interessa se é tecnologia, se é commodity, se é banco. Alguns setores a gente tem mais facilidade, a gente gosta mais, se sente mais confortável. Quando a gente fala em value investing, eu sempre ressalvo que as pessoas têm muitos equívocos, né? Em que é um value investor, né? Ele só compra a ação de vovó. Não é isso, né? O value investor, ele é aquele dos dividendos, né? Ele compra ações que têm mais risco, inclusive, né? E os riscos eles se dão por diversos drivers, né? E é interessante porque no growth, né, quer dizer, você paga múltiplos muito mais altos, então o retorno esperado supostamente menor, supostamente deveria ter menos risco, né? Então, quando você fala em empresas que estão na moda, em setores mais appealing, né, como que a gente diz, que tem mais apelo, né, ao povo, né, aos investidores, então, fashion, né, eles acabam encontrando alguma boa vontade aí dos investidores, inclusive em IPOs, né, quer dizer, eu dei uma folheada rápida nesses aí e eu confesso que, por isso que eu dei o desconto aos meus comentários, não é que eu seja um profundo conhecedor, mas quando você vê uma Intelbras, por exemplo, valendo 6 bilhões, aí você entra no site da empresa, não tem nada ainda, né? Quer dizer, você quer fazer aquela primeira olhada, né? Não tem informação. Isso chama um pouco a nossa atenção. Para não dizer que a gente não investe, você vê que coisa, a gente olha, e a gente olhou e investiu na Sequoia, né? A Sequoia é uma empresa de logística, mas é uma logística muito voltada ao e-commerce, né? E a gente não entrou no IPO, né? Ela ficou meio largada, a gente entrou um pouco depois do IPO, a gente olhou, a gente visitou a empresa, passou o dia com eles, olhou, enfim, CFO, CEO, estratégia, enfim, e a gente identificou que a empresa tinha algumas vantagens por ser, vamos dizer, um first mover, né, o primeiro agente em determinado segmento, que seriam regiões que não são as capitais, né, regiões mais de interior ou menos densas ainda, e por conta disso, até por ter tido essa primazia em via mercado, levantado recursos, ela deve fazer aquisições, é um setor muito fragmentado, e essas aquisições vão permitir ela manter essa dominância. Na hora que o negócio ficar muito denso, a própria Luiza, o Via Varejo, enfim, os grandes players, eles acabam jogando os seus preços mais para baixo. Eles mesmos têm a logística própria, contratam terceiros, aí você tem uma concorrência mais intensa, né? Mas nesse primeiro momento, quando você tem áreas menos densas, um player como a Sequoia tem uma agilidade, ela tem os algoritmos dela e os softwares dela para fazer essa entrega aí com seus caminhões transportando diversos produtos diferentes para clientes diferentes, fornecedores diferentes, e tudo com uma tecnologia aí de ponta, né? Coisa que enfim, é um segmento bastante específico. Então a gente entrou nessa empresa, mesmo tendo múltiplos um pouco acima daqueles que a gente está acostumado. Desde então ela dobrou de preço,
A gente comprou na faixa de 15, 16, ela está aí perto de 30, e a gente ainda não vendeu nenhuma ação. A gente está muito confortável, veio muito rápido, mas a gente entende que ela tem um crescimento aí contratado, né? E a gente monitora de perto justamente essa capacidade que a empresa vai ter de continuar olhando os bons players, empresas geralmente familiares, pequenas, e fazendo suas aquisições e atendendo o crescimento das grandes empresas do setor, que é um setor que vai continuar crescendo, esse de e-commerce. Agora, a gente viu aí diversos IPOs aí, e agora parece que virou default aí, começar em um bid de tamanho, né, para levantar dinheiro, a empresa vale 4, 5 bi, e aí a gente só fica mais confortável ainda em estar no que a gente está investindo, né, quer dizer, a nossa carteira, apesar dessa, vamos chamar, uma bolha localizada em determinados ativos, né? E que isso deriva do que acontece lá fora, né? Então a gente tem o juro perto do zero em boa parte do mundo desenvolvido. Em função disso e também dessas políticas monetárias expansionistas, os investidores eles acabam buscando ativos reais, entre os quais a classe de ações, né? Uma das mais favorecidas. E quando você não tem, o dinheiro não custa nada, né? O céu passa a ser o limite, né? Porque a empresa vai, e ainda com esse high growth aí, principalmente no início, né? E a gente começa a ver movimentos estranhos, né? Como, por exemplo, ontem a Tesla anunciando que ia comprar 1,5 bilhão do seu caixa em bitcoins, né? Hoje é difícil a gente entender esse tipo de movimento, quer dizer, talvez ela queira ser uma líder aí e entenda que o seu caixa deva estar em Bitcoin. O problema é que se o Bitcoin cair 80%, ela não vai ter caixa para seguir os seus investimentos, né? Claro que isso não foi todo o caixa, mas foi um percentual que não é pequeno, né? Eu, enquanto acionista, se fosse acionista, ia ficar bastante incomodada, né? Por esse tipo de diversificação. Então, assim, está se pagando aí múltiplos altíssimos para empresas, e no caso brasileiro, como a gente não tem uma expertise tecnológica como outros países, né, que o Brasil não é dos países mais atrasados, mas não é dos mais adiantados, muitas vezes se busca encontrar tecnologia onde não há tecnologia, né? Então, algumas empresas, às vezes até de equipamento ou de infraestrutura para tecnologia, são tratadas como tecnológicas, né? Eu dou o próprio exemplo da Sequoia que nós investimos. Eu não gosto de dizer que é uma empresa de tech, né? Ainda que ela seja ligada a e-commerce, é uma empresa de logística que usa a tecnologia nos seus sistemas aí, quer dizer, não é mais aquele caminhoneiro à moda antiga, recebia o pedido, ia com o caminhão cheio com a carga de um ponto até o ponto final e pronto, né? Hoje é bem diferente, o motorista ele tem um treinamento diferente, algumas mercadorias ele presta um serviço, né? Então, por exemplo, as maquininhas de cartão de crédito, ele vai aí entregar por exemplo, no restaurante, ele ensina como ligar, como instalar, enfim, os primeiros passos, né? Então, quer dizer, é um trabalho um pouco mais qualificado, tem um prêmio aí que você pode cobrar por esse tipo de serviço. Mas a gente olha com certa preocupação, como sempre, para sinais de bolha, né? Porque as bolhas elas acabam deixando poucos muito ricos e muitos muito tristes, né? A gente já viu isso, nós que temos alguns poucos, né? Mas alguns fios de cabelo branco. Em 2000 eu vi uma coisa muito parecida, né, com a queda do Nasdaq. Na época eu era muito novo, mas me chamavam já de dinossauro, porque eu comprava justamente a Sabesp, né? Coincidentemente, na época eu defendia a compra da Sabesp, que ainda era uma estatal muito menos bem gerida do que hoje, né? Estamos falando aí de 20 anos atrás. E era negociada a múltiplos baixíssimos, né? Enquanto a gente tinha diversas empresas, das quais a maior parte não está mais entre nós, né? E mesmo as Amazon, a Yahoo, depois que também se atrofiou, mas elas caíram aí 90% antes de entrar nessa nova tendência, né? Então, eu acho que a gente deve sempre ter muito cuidado, muita atenção, porque esses ativos, né? Primeiro as pessoas deveriam saber o que estão comprando. E por que eu te falo isso com uma certa... eu não gosto de usar o termo certeza, mas com uma segurança, porque eu converso com muitas pessoas do dia a dia, grupos de amigos, desde o grupo do condomínio, enfim, do clube, etc. E eu vejo pessoas que não são da área e que literalmente todo o IPO o cara não olha nem o prospecto, ele já vai e bida lá
100 mil, 200 mil, enfim, um valor lá, sabe que vai ter rateio e já entra para vender o quanto antes, né? Então, hoje a gente tem mais de 3 milhões de CPF na bolsa, o que é excelente. Espero que a gente tenha ainda mais. A gente tem o FinTwitch, né, que são ferramentas aí no Twitter, diversos gestores, alocadores, etc., que ajudam a orientar, né, e cada um a sua maneira, mas enfim, quem quiser informação hoje consegue, né, diferente do passado, mas a ganância ainda é um sentimento muito forte para muitas pessoas, né? Então, você ganhar fácil, né? Quer dizer, você comprar uma coisa que você não sabe nem o que é, abre, você só fica esperando a alta para vender com 100% de ganho, 30% de ganho, etc. A gente já viu isso também, mas vai ter um dia que não vai subir 20, vai cair 20. E as decepções vão acontecer. A gente dificilmente entra nesses IPOs, né? A gente olha, eu digo, a distância, né? Por quê? Porque a gente já sabe que vem muito caro, e quando a história é melhorzinha, vem aquela alocação que você leva 1%, né? Então, 1% do que você bidou, né? E a gente nunca bida enfim, a gente tem essa responsabilidade, a gente bida exatamente o que a gente quer levar. Então, se eu quero botar 4% do fundo, eu bido 4%, eu vou levar 0,04, é muito esforço e pouco resultado. Claro que você tem aí na indústria, enfim, cada um tem a sua expertise, mas gente de mais curto prazo e que bida 10 vezes o que vai levar. Só que se um dia, por acaso, a pessoa foi contemplada com tudo, né, é aquele dia que ela pode fechar a lojinha, né, a porta e ir para casa. E, enfim, nós estamos aí há 18 anos e queremos ficar por pelo menos mais uns 40, né? Se Deus nos permitir, né? Mas já estamos um pouco mais velho, mas enfim, a gente quer ficar ainda um período muito extenso. Então, a gente acha que os investidores devem tomar muito cuidado. Não é que eu quero desestimular, não. Agora façam com a medida certa, né? Se você tem um patrimônio de 100 mil, não bida 100 mil em nada, porque se você perder metade, vai ser muito dolorido, né? Então, enfim, tenham cuidado. Ótimos conselhos, Gordon. Ótimos conselhos aqui. Tenho certeza que nossos investidores que estão aqui nos assistindo, aqui, ó,